Você já parou para pensar que talvez a diferença entre uma vida de escassez e uma vida de milagres esteja em uma simples forma de rezar? Padre Pio, o santo que carregou as chagas de Cristo e enfrentou batalhas espirituais que poucos ousariam sequer imaginar, afirmava com convicção: quando você ora da maneira correta, o impossível deixa de ser impossível. Não estamos falando de rezas repetidas sem alma, nem de palavras ditas apenas com os lábios. Estamos falando de uma oração viva, carregada de intenção, fé e entrega, que abre portais espirituais e move o céu em seu favor. E talvez, até hoje, você nunca tenha aprendido a rezar desse modo. Padre Pio dizia que muitos passam a vida pedindo, mas poucos realmente sabem como tocar o coração de Deus. Ele via com os próprios olhos o que acontecia no mundo espiritual quando alguém rezava com fé verdadeira. Não eram meros sentimentos, eram realidades, luzes que se acendiam, anjos que desciam, correntes que se quebravam. E é isso que você vai descobrir agora. Se você rezar assim, como o Padre Pio ensinava, prepare-se, porque nada será impossível em sua vida. Quantas vezes você já se ajoelhou pedindo por um emprego melhor, pela cura de alguém que ama, ou até mesmo por forças para suportar uma dor que parecia insuportável? E quantas vezes sentiu que a resposta nunca chegava? Padre Pio dizia que o problema não está em Deus, mas em como nos aproximamos dele. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Você pode tentar 1000 vezes, mas se não tiver a chave correta, ela não vai girar. A oração é essa chave, e hoje você vai aprender como usá-la. Imagine por um momento sua vida transformada. Imagine acordar amanhã sem aquele peso nos ombros, com as portas que pareciam fechadas se abrindo diante de você. Dívidas sendo resolvidas, doenças cedendo, relacionamentos sendo restaurados e uma paz que você nem sabia que poderia sentir preenchendo sua casa. Parece distante, para quem não entende o poder da oração, talvez. Mas para quem decide orar como o Padre Pio ensinava, isso é só o começo. Padre Pio acreditava que a oração precisa unir 3 elementos que quase ninguém pratica juntos: a entrega do coração, a visualização do milagre e a declaração de fé. Ele dizia: ore como se já tivesse recebido, chore como quem já foi consolado e agradeça como quem já venceu. Esse era o segredo. Não é apenas pedir, é viver a resposta antes mesmo de ela chegar. É isso que abre o caminho para o impossível se tornar realidade. E eu quero que você perceba algo importante agora. Você não chegou até este vídeo por acaso. Não é coincidência que esteja ouvindo essas palavras neste exato momento. Existe um chamado acontecendo na sua vida. Forças espirituais estão em movimento. Talvez você estivesse prestes a desistir de rezar, achando que não adianta. Mas Padre Pio está aqui através de suas palavras e ensinamentos para dizer: não desista. Se você orar assim, nada será impossível. Talvez você já tenha notado que há momentos em que, mesmo rezando, uma estranha resistência aparece. Uma distração, um sono repentino ou até pensamentos que tentam te convencer de que não vale a pena. Isso não é coincidência. Padre Pio afirmava que os inimigos espirituais fazem de tudo para impedir que você entre nesse nível de oração, porque sabem que, quando você alcança essa profundidade, os céus se abrem e milagres acontecem. É por isso que tantas vezes você começa a rezar e algo parece te puxar para longe. Mas a partir de hoje, você vai aprender a resistir e atravessar essa barreira. Agora, preste muita atenção. Porque a forma de rezar que Padre Pio ensinava não era complicada, mas exigia uma decisão firme. Ele dizia que antes de pronunciar uma palavra sequer, era preciso silenciar a mente e alinhar o coração. Nada de correria, nada de oração, feita apenas para cumprir obrigação. Ele insistia: entre na oração como quem entra em um encontro real com Deus, porque é exatamente isso que ela é, e é aqui que você precisa tomar sua primeira atitude.
Se essas palavras já tocaram o seu coração, deixe registrado agora mesmo nos comentários a frase: "Eu creio no impossível de Deus". Essa não é apenas uma frase, é uma ativação espiritual. É como acender uma luz diante do céu e declarar que você está pronto para entrar nesse caminho de milagres. Faça isso agora. Escreva nos comentários, porque este gesto abre um canal de fé que muitos ainda não conhecem. Padre Pio dizia que a oração verdadeira começa antes mesmo das palavras. Ela começa na postura do coração. Muitos entram em oração já pensando nos problemas, nas dívidas, nas doenças, e acabam levando essa energia pesada para o momento sagrado. Mas ele alertava: não leve a escuridão para dentro da oração, leve a oração para dentro da escuridão. Isso significa que você precisa entrar nesse espaço espiritual com a certeza de que já está diante da luz. Mesmo que tudo ao seu redor pareça desmoronar, imagine-se agora de joelhos, olhos fechados, mãos entrelaçadas. A cada respiração, você sente a presença de Deus se aproximando. Não é apenas imaginação, é realidade espiritual. Padre Pio via isso. Ele via como a atmosfera ao redor mudava quando alguém realmente acreditava que estava sendo ouvido. Essa é a primeira chave para transformar sua oração. Acreditar que você não está falando sozinho, mas sendo ouvido por anjos e pelo próprio Senhor. E quando você acredita, suas palavras ganham peso. Elas não são apenas sons, são decretos espirituais. É por isso que Padre Pio insistia tanto na visualização. Ele orientava seus filhos espirituais a se imaginarem já vivendo o milagre. Se você pede prosperidade, veja-se livre das dívidas, veja sua mesa farta, veja sua família celebrando. Se você pede saúde, visualize-se forte, sorrindo, cheio de energia. Se você pede reconciliação, imagine um abraço, a paz restaurada. A mente, dizia ele, é uma tela que o céu usa para começar a pintar a realidade do futuro. Mas há um detalhe essencial que ele sempre reforçava. A oração sem gratidão é como uma carta enviada sem assinatura. Ela pode até ser entregue, mas não terá o mesmo impacto. Por isso, Padre Pio ensinava a sempre terminar qualquer oração com ação de graças, mesmo antes de ver o resultado. Ele dizia: quem agradece antes do milagre já o possui no espírito e logo o terá na vida. Isso é poderoso demais para ser ignorado. E talvez você esteja se perguntando: mas eu já rezei tanto, já agradeci e mesmo assim nada mudou. Por que comigo não acontece? Padre Pio explicava que muitas vezes a resposta não é imediata, porque há bloqueios espirituais, muralhas erguidas por palavras negativas, maldições herdadas, ou até mesmo pela nossa própria descrença. Mas ele também dizia que nenhum bloqueio é maior do que uma oração feita da forma correta. Ele comparava isso a uma marreta espiritual. Cada oração feita com fé é como uma batida contra uma muralha. Às vezes ela cai no primeiro golpe, às vezes só no 100º, mas sempre cai. E é nesse ponto que muitos desistem. Desistem antes da muralha ruir. Desistem porque não vem mudança imediata. Mas Padre Pio dizia que a perseverança é o elemento que separa aqueles que apenas pedem dos que recebem. Ele mesmo passava noites inteiras em oração, lutando contra forças que tentavam quebrar sua fé, e mesmo assim permanecia firme. Ele não orava apenas para si, mas por multidões, por pessoas que ele nunca veria nesta vida, e ainda assim acreditava. É por isso que hoje você precisa tomar uma decisão. A decisão de não desistir, a decisão de continuar. Porque o impossível não se dobra diante de palavras vazias, mas diante de uma fé que insiste, que persiste e que agradece mesmo no silêncio. E eu quero te convidar agora a dar um sinal público dessa decisão. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu não desisto da minha vitória. Essa frase é um compromisso. É você dizendo ao mundo espiritual que está disposto a permanecer em oração até que a muralha caia.
Faça isso agora mesmo, porque esse ato simples pode ser o primeiro tijolo derrubado do bloqueio que te impedia. E não guarde isso só para você. Pense em alguém que você ama, alguém que talvez esteja sofrendo, alguém que precisa ouvir que nada é impossível quando se ora da forma correta. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Esse gesto pode ser o milagre que ela tanto espera. Lembre-se, Padre Pio não falava em teoria. Ele vivia isso todos os dias. Testemunhava curas, reconciliações, libertações. Ele dizia que não havia impossível para uma alma que rezava com fé e gratidão. E se você está aqui, é porque esse mesmo chamado está sobre você. Padre Pio também ensinava que a oração não é apenas um ato individual, mas uma força coletiva capaz de alterar destinos. Ele dizia que quando duas ou mais pessoas se unem em fé, o céu se move de maneira ainda mais poderosa. Ele comparava isso a uma sinfonia. Uma voz sozinha pode ser bela, mas várias vozes juntas criam uma harmonia que ressoa até os portões celestiais. É por isso que ele incentivava os fiéis a rezarem uns pelos outros, mesmo por aqueles que nunca conheceriam. Porque cada oração feita com amor verdadeiro se torna uma ponte de luz que alcança corações distantes. Imagine agora quantas vezes você se sentiu sozinho, sem forças para continuar. Talvez não saiba, mas pode ter sido sustentado por uma oração de alguém que nem conhecia. Uma avó rezando por todas as crianças do mundo. Um sacerdote pedindo bênçãos para famílias aflitas. Um simples fiel pedindo para que os pobres e necessitados fossem amparados. Essas correntes invisíveis de fé são reais, e Padre Pio as via claramente. Ele via como a oração atravessava distâncias, rompendo fronteiras e tocando vidas de formas misteriosas. Mas ele também fazia um alerta muito sério. Rezar sem amor é como tentar acender uma vela sem fogo. Não basta repetir palavras, não basta ler orações decoradas. É preciso colocar o coração. É o amor que transforma palavras comuns em decretos celestiais. É a intenção sincera que faz o impossível acontecer. Padre Pio dizia que até o menor dos gestos, como um suspiro diante de Deus, pode carregar mais poder que 1000 discursos, se for feito com amor. E aqui está outro segredo que ele compartilhava com seus filhos espirituais. A oração mais poderosa não é a que pede, mas a que se entrega. Quantas vezes você já se ajoelhou implorando por algo, mas no fundo ainda segurava a rédea da sua vida, tentando controlar o resultado? Padre Pio dizia, quem entrega descansa, quem não entrega se afoga. Essa é a diferença entre ansiedade e fé. A fé descansa porque confia que Deus já está cuidando, mesmo quando os olhos ainda não veem. Talvez agora você esteja enfrentando um problema que parece insolúvel, uma dívida que não fecha, uma doença que não cura, um relacionamento que só traz dor. Eu quero que você ouça isso com atenção. Nada disso é maior do que a força de uma oração feita da forma que Padre Pio ensinava. Ele dizia que quando o impossível aparece diante de nós, é apenas um convite para experimentarmos o poder do sobrenatural. Não é o fim, é o começo de um milagre. E é aqui que entra um detalhe fundamental. Padre Pio sempre falava sobre o tempo. Ele dizia que o tempo de Deus não é o tempo humano. Para nós, esperar um ano parece muito. Para Deus, um ano pode ser apenas um instante dentro de uma eternidade de bênçãos. É por isso que tantas vezes a resposta demora, porque ela está sendo preparada no tempo perfeito, no exato momento em que produzirá o maior impacto em nossa vida. Ele lembrava constantemente, quando parece que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em segredo. Agora, quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a confiar nesse tempo? Está pronto para continuar orando, mesmo quando tudo parece demorado demais? Porque é essa disposição que separa os que apenas ouvem uma mensagem bonita dos que realmente vivem um milagre. Padre Pio ensinava que o milagre não acontece quando você fala, mas quando você permanece. E para que isso fique marcado no seu coração,
Eu quero que você escreva agora nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, é uma ativação. É um ato público de fé. Ao escrevê-la, você está dizendo: mesmo que eu não veja ainda, eu confio. Mesmo que doa, eu permaneço. Mesmo que pareça impossível, eu creio. E quando você declara isso, o céu se move em sua direção. E não pare por aqui. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho. Porque cada vídeo que chega até você não é apenas um conteúdo, é uma chave espiritual, é um lembrete de que você não está sozinho nessa batalha. E deixe também o seu like, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que precisam urgentemente dessa palavra. Padre Pio, com toda a sua experiência de oração e intercessão, testemunhou milagres que os médicos não puderam explicar. Testemunhou reconciliações que pareciam impossíveis e viu o impossível se dobrar diante de uma fé perseverante. E hoje você está sendo convidado a viver o mesmo. Padre Pio também advertia sobre algo que muitas vezes impede a oração de produzir frutos: a falta de perdão. Ele dizia que o coração fechado é como um copo virado para baixo. Mesmo que a chuva da graça caia, ela não consegue entrar. Quantas vezes rezamos pedindo bênçãos, mas ao mesmo tempo carregamos mágoas antigas, ressentimentos, palavras que feriram. Esses sentimentos agem como barreiras invisíveis, bloqueando o fluxo da providência divina. Ele costumava dizer: quem não perdoa, prende a si mesmo em correntes mais pesadas do que as do outro. Não significa esquecer a dor, nem justificar o erro, mas liberar a alma para que Deus possa agir. E talvez seja exatamente isso que esteja impedindo a sua vitória. Talvez você já tenha rezado, já tenha agradecido, já tenha perseverado, mas ainda não conseguiu liberar perdão. Eu sei que não é fácil. Às vezes, a ferida é profunda, mas Padre Pio garantia: quando você decide perdoar, ainda que em lágrimas, o céu abre portas que estavam fechadas há anos. Imagine agora alguém que te feriu, talvez um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Imagine-se dizendo: eu libero você, eu entrego sua vida nas mãos de Deus, eu não vou carregar esse peso comigo. Esse simples gesto é como retirar pedras do leito de um rio. A água volta a fluir, a graça volta a correr. Padre Pio acreditava que o perdão sincero é uma das formas mais rápidas de destravar milagres, mas ele também alertava para outro detalhe: o poder da palavra. Quantas vezes você já disse frases como: nada dá certo para mim, minha vida nunca vai mudar, eu nasci para sofrer? Padre Pio via nisso uma armadilha espiritual. Ele dizia que a língua pode ser espada ou ponte, veneno ou cura. Cada palavra liberada em oração ou fora dela tem o poder de construir ou destruir. É por isso que ele ensinava a alinhar as palavras com a fé. Mesmo quando a realidade parecia contrária, ele dizia: proclame a vitória antes de vê-la. E talvez agora você se lembre de quantas vezes declarou derrota sobre si mesmo. Mas hoje você pode mudar isso. Hoje você pode começar a declarar vida, abundância, cura. Você pode substituir não consigo por tudo posso naquele que me fortalece. Pode trocar nunca muda por o milagre já está em movimento. É essa mudança de linguagem que cria um ambiente espiritual propício para que o impossível aconteça. Padre Pio também falava sobre a importância do silêncio após a oração. Ele dizia que muitas vezes não damos tempo para ouvir a resposta de Deus. Falamos, pedimos, choramos, mas logo levantamos e corremos de volta para as preocupações. O silêncio, ensinava ele, é como a terra que acolhe a semente. É no silêncio que a voz de Deus se torna audível. É nele que a paz se instala. Por isso, ele aconselhava que depois de rezar, mesmo que fosse apenas por alguns minutos, permanecêssemos quietos, respirando, sentindo, deixando que a presença divina nos envolvesse. E aqui está um detalhe que poucos sabem.
Muitas das visões e revelações que Padre Pio recebeu aconteceram justamente nesses momentos de silêncio após longas orações. Ele não apenas falava com Deus, ele escutava. E essa prática o tornava capaz de discernir segredos espirituais que mudavam a vida das pessoas que o procuravam. Agora, eu quero te desafiar a aplicar isso. Hoje mesmo, depois de terminar esta mensagem, reserve um tempo para orar, mas também para permanecer em silêncio. Apenas esteja ali, entregue, atento ao que o Espírito deseja comunicar. Pode ser uma lembrança, uma sensação de paz, uma ideia que surge do nada. Não ignore. Muitas vezes é assim que a resposta chega. E para marcar esse compromisso, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho perdoar e ouvir a voz de Deus. Essa frase é uma chave. É você abrindo espaço para que nada mais bloqueie o fluxo da graça. E lembre-se, se ainda não está inscrito, faça isso agora. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim, toda vez que uma nova revelação como esta for compartilhada, você estará pronto para recebê-la. E não esqueça de deixar seu like, porque é isso que faz esta mensagem alcançar mais pessoas que precisam urgentemente aprender o que Padre Pio ensinava. Padre Pio não foi apenas um homem de oração, mas um testemunho vivo de que nada é impossível para quem crê. Ele via milagres diariamente, não porque fosse diferente de nós, mas porque aplicava princípios que qualquer um pode aplicar. E hoje você tem esses princípios diante de si. Padre Pio ensinava que a oração também deve ser acompanhada por pequenos gestos diários que demonstram fé. Ele dizia que não basta rezar dentro da capela ou diante de uma imagem, é preciso transformar a própria vida em oração. Para ele, cada ato de bondade, cada gesto de caridade, cada escolha de amor era uma extensão da oração. Ele costumava repetir: a fé que não se vive no dia a dia é apenas teoria, mas a fé encarnada atrai milagres. E talvez você nunca tenha percebido, mas muitos milagres que pedimos em oração começam a se manifestar por meio de atitudes simples. Quando você ajuda alguém que precisa, mesmo sem ter muito, quando perdoa em vez de revidar, quando decide confiar em vez de murmurar, está criando um ambiente favorável para que o céu se manifeste. Padre Pio dizia que Deus se move onde há sinais de fé prática, porque a fé sem obras é como uma chama sem fogo. Ele contava histórias de pessoas que experimentaram reviravoltas extraordinárias apenas por terem mudado pequenos hábitos. Um comerciante que sempre reclamava da vida começou a abençoar cada cliente em silêncio enquanto trabalhava, e em pouco tempo sua loja floresceu. Uma mãe que vivia preocupada com dívidas decidiu, por orientação de Padre Pio, agradecer todos os dias pela providência antes mesmo de ver dinheiro na conta. Em poucos meses, portas de emprego e ajuda inesperada surgiram. Para ele, nada era coincidência. Eram respostas ao modo como essas pessoas rezavam e viviam. Mas Padre Pio também alertava que muitos pedem milagres sem estarem dispostos a mudar nada em suas rotinas. Ele dizia: quem reza pedindo luz, mas escolhe caminhar nas trevas, bloqueia a própria oração. Isso significa que não adianta pedir prosperidade enquanto se alimenta de palavras negativas o tempo todo. Não adianta pedir cura e continuar cultivando ressentimento. Não adianta pedir paz e alimentar discussões desnecessárias. A oração eficaz, segundo ele, precisa estar alinhada à ação consciente de buscar uma vida mais pura, mais leve, mais próxima de Deus. E aqui está um detalhe poderoso. Padre Pio acreditava que a oração com jejum ou com um sacrifício pessoal tinha ainda mais força. Não porque Deus exige sofrimento, mas porque o ato de renúncia mostra ao céu que você está verdadeiramente comprometido com sua transformação. Ele mesmo jejuava longos períodos e oferecia cada renúncia como intercessão pelas almas que atendia. E os frutos eram claros.
Curas, conversões, libertações. Talvez você pense, mas eu não consigo jejuar muito, não tenho forças para sacrifícios grandes. E a verdade é que você não precisa começar com algo imenso. Padre Pio dizia que até mesmo renunciar a uma palavra negativa por dia, trocar a reclamação por um louvor, já é um sacrifício que agrada a Deus. É na constância dos pequenos atos que o impossível começa a ceder. E eu quero te perguntar agora, você está disposto a mudar algo em sua rotina para que sua oração tenha ainda mais poder? Está disposto a transformar a fé em prática? Se sim, escreva nos comentários: eu escolho viver a fé todos os dias. Essa frase é mais que um comentário, é um compromisso público. É como plantar uma semente de transformação diante do céu e diante das pessoas. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Este canal existe para te lembrar constantemente que a fé precisa ser alimentada, que as palavras certas precisam ser repetidas até se tornarem vida, que a esperança precisa ser cultivada. Então, se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Ative o sininho. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas que, como você, precisam ser despertadas para o poder da oração verdadeira. Padre Pio sempre dizia que o impossível só permanece impossível até que a fé se levante. Ele via como as pessoas chegavam derrotadas, quebradas, cheias de medo, mas quando aprendiam a rezar com entrega, amor e perseverança, voltavam transformadas. Ele dizia: não sou eu quem faz, é a oração. Eu apenas ensino como rezar, mas quem realiza é o próprio Deus. E hoje essa mesma oportunidade está diante de você. Não importa quanto tempo você carrega essa dor, essa dívida, essa doença, essa solidão. Se você decidir rezar assim como o Padre Pio ensinava, com coração puro, palavras alinhadas, gratidão antecipada e fé perseverante, então nada será impossível em sua vida. Padre Pio dizia que a maior tragédia não é a oração que não é respondida, mas a oração que nunca foi feita. Quantas pessoas deixam de clamar porque acham que não merecem, porque pensam que Deus está distante, porque se acostumaram com a dor como se ela fosse um destino. Mas ele ensinava que cada súplica sincera chega ao céu, mesmo a mais frágil, mesmo a mais silenciosa. O impossível começa a ser vencido no instante em que você ousa falar com fé, ainda que com lágrimas. E aqui está um dos segredos mais fortes que ele revelava. Quando você se coloca em oração do jeito certo, não é apenas você que fala, mas o céu que age. Ele acreditava que Deus se move diante da fé simples e que os anjos se colocam em movimento quando uma alma clama com sinceridade. Era por isso que, muitas vezes, ele ficava noites inteiras em intercessão. Ele via os frutos espirituais, doentes que se levantavam, corações que voltavam a acreditar, famílias inteiras restauradas. Tudo isso não era teoria para ele, era vida real. E talvez você que está ouvindo agora tenha carregado anos de frustrações, de orações que pareceram sem resposta. Mas Padre Pio dizia que a demora não significa abandono. Ele repetia: a esperança é a última chama a se apagar no coração de quem confia em Deus. Você não foi esquecido. Sua voz não foi ignorada. E o fato de estar diante desta mensagem hoje é sinal de que o céu ainda tem planos para você. Planos maiores do que você imagina. É nesse ponto que entra o chamado final. Se você deseja realmente viver o que Padre Pio ensinava, é hora de tomar uma decisão. Rezar assim, com entrega, gratidão e perseverança. Não de vez em quando, não apenas quando a dor aperta, mas como um hábito diário, como a respiração da alma. Ele garantia que uma vida moldada pela oração não tem espaço para o desespero, porque onde há fé, sempre haverá esperança. E onde há esperança, os milagres florescem. Agora, eu quero que você faça algo concreto. Escreva nos comentários: eu acredito no impossível com Deus. Essa frase é um selo de fé.
Ao escrevê-la, você está se posicionando no mundo espiritual e declarando que não vai viver mais limitado pelo que vê, mas pelo que crê. Faça isso agora mesmo, porque esse ato simples pode ser o começo da mudança que você tanto esperava. E não guarde isso só para você. Pense em alguém que precisa ouvir que nada é impossível para quem reza como o Padre Pio ensinava. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus usará para restaurar a esperança dela. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho, porque cada novo vídeo é uma chave espiritual, uma oportunidade de fortalecer sua fé. E deixe o seu like, para que essa mensagem alcance milhares de outras pessoas que precisam ser despertadas. Padre Pio não dizia que a vida seria fácil. Ele mesmo carregou dores, perseguições e as marcas da cruz em seu próprio corpo. Mas no meio de tudo isso, nunca deixou de acreditar no impossível. Ele via milagres porque acreditava neles antes de vê-los. E essa mesma fé está disponível a você hoje. Feche os olhos por um instante. Imagine-se diante do altar, segurando suas maiores preocupações. Agora entregue-as a Deus em oração, como o Padre Pio fazia. Veja-as sendo levadas, dissolvidas na luz divina. Sinta a paz invadindo seu coração. Esse é o começo do impossível se tornando possível. Não se esqueça, se você rezar assim, como o Padre Pio ensinou, nada será impossível. Sua vida pode mudar, sua família pode ser restaurada, sua saúde pode ser renovada, suas finanças podem ser liberadas, sua fé pode ser fortalecida. O impossível não é um limite, é apenas o cenário perfeito para que o milagre aconteça. Que Padre Pio interceda por você, que sua oração seja ouvida e que as portas que estavam fechadas comecem a se abrir a partir de hoje. Amém.